Olá, meus queridos vencedores, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora no canal, eu sou a Lailijane Jones, sou uma baiana casada com um americano há quase 15 anos e vivo nos Estados Unidos há 12 anos. Mas a minha chegada até aqui foi uma história muito longa, muito complicada, muito dolorida, com muitas lutas. Mas hoje eu estou aqui para contar todo esse processo para vocês. Muitas pessoas me julgam, me criticam pelo fato de eu ter saído do meu país e me casado com um homem estrangeiro. Quem me vê sorrindo não sabe as lutas que eu enfrentei para chegar até aqui. Também não sabe das lágrimas que eu derramei desde a minha infância até eu vim parar nesse país chamado Estados Unidos. Foi uma luta muito grande, mas hoje eu estou aqui para contar em detalhes, porém, resumindo, pois é uma história muito longa. Muitas pessoas me criticam. Ah, por que você saiu do seu país? Eu jamais deixaria o meu Brasil para ir morar fora dele, para ir para a Europa, Estados Unidos, seja lá para onde. Eu já estou acostumada a ouvir isso. Quando eu escuto pessoas falando isso, eu lembro de outras pessoas que também falaram isso e coisas piores, e depois fizeram igualzinho a mim. Ou seja, elas não falaram o que elas sentiam de verdade. Sim, essas pessoas tinham inveja e depois que conseguiu, fez exatamente igual. Então, por isso que eu não ligo quando pessoas vêm com críticas negativas, vêm me acusando, vêm me julgando, porque eu conheço as minhas lutas, eu conheço os espinhos que espetaram meus pés, eu conheço todas as dores e sofrimento que eu passei desde a minha infância nesse país chamado Brasil. É um país que eu amo. Sim, eu não amo o sistema, nunca gostei. Desde quando eu me entendi por gente no Brasil, desde criança, que eu não gostava do sistema do nosso país. A falta de oportunidade, muita pobreza, muita tristeza, violência, tudo isso me deixava muito infeliz nesse país. E principalmente pela situação que eu vivia, a minha história. Pois cada um tem a sua história. Realmente tem pessoas que não precisam deixar o Brasil para ir viver em outro país. Tem pessoas que têm tudo fácil, nasceu herdeiro, nasceu de família rica, ou teve oportunidade que não é todo mundo que tem. Cada um tem a sua situação. Não podemos julgar a vida do outro pela nossa vida. Cada um tem a sua história para contar. Cada um viveu os seus perrengues, as suas alegrias, suas conquistas. Só que tem pessoas que têm maior facilidade e outras não. Tem pessoas que são massacradas em determinado lugar onde elas nascem. E por isso elas precisam sim mudar. Precisam sair do seu país para melhorar de vida. É a situação de milhões de brasileiros, entre outras pessoas de outros países, que tem uma situação semelhante, pior, igual ou até menos que o Brasil. Tem pessoas que não precisam. Não é porque você não precisa que você vai julgar as outras pessoas que precisaram, assim como eu precisei. Você pode ter tido a oportunidade de fazer uma boa faculdade ou um bom curso. Já eu e milhões de pessoas não tiveram essa oportunidade. Eu vou contar a minha história para aquelas pessoas que estão abertas a falar sobre o assunto, para pessoas que estão abertas a entenderem a minha situação. E eu sei que eu vou estar falando aqui coisas que vai servir para muitas pessoas que também têm uma história parecida com a minha, também têm sonhos, têm vontade de melhorar de vida e está lutando para isso. Então vai servir de exemplo para ajudar a fortalecer muitas pessoas que estão nessa situação. Está com a situação até pior do que a que eu tinha. Então eu vou falar aqui um pouco, resumindo, da minha trajetória até eu chegar aqui nesse país. Desde criança que eu me sentia uma estrangeira ilegal no meu próprio país.
Um país que não me deu nenhuma oportunidade, assim também para muitas pessoas da minha família e parentela. Eu tinha muitos sonhos, eu era uma criança cheia de sonhos, eu queria estudar, mas as situações me levaram a ter que deixar a escola e começar a trabalhar desde cedo. Com 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar como empregada doméstica. Eu já fazia trabalhos domésticos em casa, ajudando a minha mãe com meus irmãos. Eu sou a filha mais velha. E quando eu comecei a trabalhar com 9 anos, foi muito sofrimento. Eu passei em casas de patrões legais e a maioria pessoas terríveis, cruéis, escravistas. Eu me sentia uma pequena escrava que tinha que sair da escola para ir trabalhar. Minha família que conseguia emprego para mim, eu não conseguia ficar nas casas porque tinham crianças. Eu nunca gostei de cuidar de criança. Quando me botava nesses lugares, eu ficava 2, 3 dias, no máximo 1 semana, e já com vontade de morrer porque não suportava a situação. Nunca gostei de cuidar de menino. Meus irmãos, eu suportava porque eu gostava dos meus irmãos. Mas para trabalhar na casa dos outros para cuidar de menino mimado, eu não suportava. E eu só tinha 9 anos de idade. A minha vida foi dura, a minha vida foi sofrimento, gente. Quem me vê sorrindo hoje não sabe as lutas que eu passei para chegar até aqui. O caminho não foi fácil, eu não pisei em algodão. Foi pisando em espinho mesmo, tirando o espinho da carne, do pé, tirando dores do peito, da mente, pensamentos negativos. Por tantas vezes eu pensei em tirar a minha própria... em desespero, em tristeza, angústia. Era assim que eu vivia. Não tive vida boa, de prosperidade. Eu não tive oportunidades. Eu estava na escola, daqui a pouco aparecia uma oportunidade de trabalho doméstico. Aí me tiravam do meu trabalho, me levavam para longe, Salvador. Eu lembro do meu primeiro trabalho como empregada doméstica em Salvador. Eu já tinha trabalhado na minha cidade. Em Salvador, aí eu lembro da distância que o carro dava da minha casa. Eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar em Salvador na quinta-feira. E o pessoal era veranista lá na minha cidade. Iam retornar para Salvador domingo à tarde. E eu fiquei esses dias todo preocupada, com medo. O que é que eu vou fazer em Salvador? Esse pessoal pode me fazer maldade. E se for uma pessoa ruim, me maltratar, me botar para fazer muitas coisas, eu não descansar. Eu só ficava pensando, sabe? E eu vou sentir saudade do meu avô, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu vou sentir saudade dos meus amigos, porque quando eu tinha oportunidade, eu fazia as coisas em casa, cuidava de meu irmão. Mas a tardezinha se reunia, a noitezinha, se reunia com os amigos, vizinhos ali, para conversar, para brincar. Eu não ia ter mais isso em Salvador. E eu fiquei mais triste porque era uma casa que tinha um menino, tinha uma criança. Eu fiquei muito triste. Quando esse pessoal chegou domingo, que eu entrei no carro, aí eu fui olhando para trás, vendo meus irmãos, minha mãe, meu avô, de longe me olhando, e o carro subindo a estrada, e eu olhando para trás, e vendo a minha casa ficando para trás, vendo a minha história ficando para trás, meus amigos, meus irmãos, meu avô, minha mãe, meus familiares, meu lugar, meu ninho. Um passarinho caindo do ninho, pela primeira vez indo para Salvador. Para mim isso era gigantesco, porque eu nunca tinha saído da cidade, nunca tinha saído do interior. Quando eu cheguei em Salvador na casa, já era de noite. Eu olhei assim pro teto e comecei a chorar, os olhos cheios de lágrimas, mas eu não queria que ninguém percebesse que eu estava chorando. Aí a avó do menino que eu ia tomar conta, eu estava na casa do pai da minha patroa, que eu ainda nem conhecia. Eles iam me levar para essa casa no dia seguinte. E foi muito triste. Meus olhos começaram a sair água, aquela vontade, sabe, de chorar, e eu chorando, né? Aí a avó do menino veio e perguntou: você tá chorando? Aí eu não estou chorando. Caiu um cisco no meu olho. Eu não queria que ninguém soubesse que eu estava chorando. Aí eu fui lá para trás e comecei a chorar. Na hora de dormir, que eu dormi lá,
chorando. E eu, como será essa criança que eu vou tomar conta? E eu ia tomar conta do menino lá. Aí os pais, na segunda-feira, iam trazer o menino para eu cuidar dele lá. E quando fosse à noite, o pai dela me levava lá para o apartamento onde ela morava com o menino. Aí eu dormia lá no apartamento de manhã, arrumava o menino, dava comida, os pais iam sair para trabalhar e o avô ia me buscar. Ah, era triste, sabe? Eu não gostei. Aí tudo bem, aconteceu, eu fui lá trabalhar nessa casa, não gostei, a mulher me tratou com ignorância, eu não tinha costume de ficar assim tão longe de casa. A minha primeira experiência com 9 anos como empregada doméstica também não foi bom, que foi com criança também. Então essa patroa, porque eu era assim, muito nova, sabe, eu era criança também, então eu ficava pegando no pé, assim, passando a mão no pé, eu toda tímida. Eu e a criança assim, sentada na sala, no tapete, para interagir. Ela queria que eu ficasse brincando com o menino e eu sem saco para criança, eu não tinha vontade. Para mim era 500 anos que eu já estava ali. Eu não gostava de cuidar de menino de jeito nenhum. E ela queria que eu brincasse. Ela, você não tem jeito, não brinca com menino. Umas brincadeiras que eu achava idiota, que eu já tinha 9 anos. Ficar empurrando a bola, o menino jogava a bola para mim, eu jogando a bola para o menino. Eu achava aquilo, sabe, uma coisa insuportável. Aí eu acho que eu morri e fui pro inferno. Eu acreditava nessa época, nessas coisas. Então eu ficava muito triste, eu tenho que ir embora, não vou ficar aqui não. Aí já falei pra ela que eu ia embora, não ia ficar lá. E ela não bota a mão no pé pra depois não botar no menino, não sei o quê. Ah, eu vi ela falando no telefone, ela deve ter piolho. Eu cocei minha cabeça, mas eu não tinha piolho, tá, gente? Eu tive piolho numa época que todas as vizinhanças, as crianças teve, que pegou na escola. Eu acho que eu tinha uns 7 anos. Tinha muito tempo isso, que minha mãe cortou o nosso cabelo, o meu cabelo. Eu usava a fralda do meu irmão pra ir pra escola. Nessa época, muitas crianças tinham piolho. Tem criança hoje que ainda tá tendo. Imagina naquela época, hein? Então, aí, ela falou que ia cortar meus cabelos, que eu tava com piolho e eu não tava. Eu disse, eu não tô com piolho e a senhora não vai cortar meu cabelo, não? E mãe não quer que corte meu cabelo, ela queria cortar. Aí essas meninas do interior devem ser cheias de piolho. Eu já fiquei com raiva da cara dela. Aí eu vou me embora. Aí eu peguei e falei, eu vou me embora, não vou trabalhar mais aqui. Aí... já era quinta-feira isso, viu? Eu fiquei esses dias todos. Aí ela falou assim, então amanhã o meu pai vai voltar para sua cidade, aí ele te leva. Eu disse, tá bom, eu vou embora. Aí eu voltei. Então eu já fiquei, sabe, assim, muito triste com esse trabalho. Aí eu fiquei alegre porque eu voltei para casa. Mas aí a minha mãe falou, você vai logo trabalhar em outro lugar. Vamos arrumar outro trabalho para você. Aí eu voltei para a escola de novo, porque meu avô conhecia a diretora da escola. Aí quando eu saía da escola, eu voltava quando eu quisesse. Se eu voltasse até assim, quase no meio do ano, ela me encaixava lá de novo. Aí eu ficava nessa vida. Aí saía e voltava. Isso já era até chato, né? Eu ficar saindo e voltando. Aí até que quando chegou uma época que eu falei assim, sabe de uma? Todo o trabalho que eles arrumam é com criança. E eu não fico. Então eu vou arrumar um emprego. Eu só quero um emprego que seja a pessoas adultas. Aí foi quando eu consegui ficar nos trabalhos, gente. As pessoas arrumavam trabalho para mim, ou eu mesma, mas sempre adultos. Aí eu conseguia ficar meses, 1 ano, 2 anos, e assim fui levando. Trabalhava feito uma condenada, não ganhava o salário. Teve pessoas que me enganavam, pegavam o dinheiro. Tinha uma que me pagava, depois pedia emprestado. Tinha outros que diziam, vou te pagar, e nunca me pagava. E era assim, sempre que eu ganhava, não dava nem para eu comprar roupa direito. Era uma mixaria, mas o trabalho era de gente grande. E o tempo foi passando, foram muitas lutas, muitas decepções, muita tristeza, muita humilhação. Trabalhei em casa de patroa que me dava só osso para comer. Eu vou contar esses detalhes depois. Gente, foi história, eu tô aqui resumindo, tá? Porque eu quero chegar logo no assunto. Enfim, aí o tempo foi passando. Aí um dia eu trabalhei numa casa que eu dei água no joelho, porque eu dei mau jeito no joelho. E a mulher não respeitou, me botou para trabalhar. E eu chorando de dor. Quando foi ver, o médico tirou, foi a seringa assim, ó, de água do meu joelho. Ficou inchadão.
Porque quando me levaram para engessar, engessou até cá, ó, que vinha até aqui na perna da calcinha. Fizeram uma bota enorme até aqui. A perna toda engessada, ó, com o pé e tudo. Aí quando tirou o gesso, deu água no joelho. E eu doi, sofrimento. Eu chorava, tinha febre. A mulher nem para me dar um remédio, nem nada. Eu trabalhava pulando igual um saci, segurando nas paredes, fazendo as coisas, pulando de um pé só, com a perna assim. E quando batia o pé, que dor, que eu chorava. Ela não perguntava nada. Depois ela me pegou e me levou para casa da mãe dela, que estava doente. Na casa tinha muita gente. E eu fui trabalhar lá, sim. E o meu quarto era num quarto abandonado em cima da casa, a parte velha que ninguém usava. Eu subi as escadas, igual um saci. Quando batia meu pé na escada, eita, que eu chorava. Aí a mãe dela era católica, arrumou uma muleta para mim, para eu ficar, né, andando lá com aquelas muletas. Para poder trabalhar, morrendo de dor, mas ninguém viu que era um ser humano. Aí eu já era adulta, tá, gente? Já tinha passado o tempo. Eu já estava na casa dos 20. Mas eu tô mostrando aqui tudo que eu já sofri, resumindo. Então eu sofri muito, trabalhando, e essas coisas iam ficando na minha mente, sabe? Ainda lá nessa casa, antes de eu ir para a casa da mãe dela, eu tentei tirar a minha... Eu não aguentava mais, gente, muita tristeza. Teve uma época que eu fiquei chateada com a minha mãe. Eu passava muita humilhação. São detalhes que eu não vou estar falando aqui, né? Mas eu passei muita humilhação. Aí eu fui para Salvador. Eu fiquei 4 anos sem dar notícia para minha mãe, sem dar notícia para minha família. Todo mundo me teve como desaparecida. Mas eu fui trabalhar com o pessoal da cidade de meu pai. E eles me levaram para eu trabalhar com a sogra deles lá em Salvador. E lá eu fiquei. E de lá eu saí, fui para outros trabalhos, até em Petrolina, lá perto de Juazeiro, eu fui parar, trabalhando com outra família. E assim se passaram 4 anos. Nesses 4 anos, meu avô morreu. Tanto que quando eu retornei para casa, meu avô já tinha falecido há 4 anos e eu não sabia. Foi uma coisa assim, uma dor muito profunda. Quando eu voltei, muitas mudanças, meus irmãos estavam maiores, que eram crianças, outros adolescentes estavam maiores, amigas tinham arrumado família, sabe? É uma mudança assim total, muita pobreza na casa da minha mãe. Depois do governo Collor, meu padrasto ficou desempregado, meu avô faleceu, aí estavam passando necessidade. Então foi uma tristeza muito grande, mas voltando lá para o trabalho ainda, antes de eu ir para a casa da mãe da minha patroa, que eu ainda estava com gesso na perna, sentindo muita dor. Ela me ligou dizendo que uma pessoa tinha enviado um saco de laranja para eu pegar no elevador. Aí eu fui lá, no elevador estava lá, na porta do elevador para eu pegar um saco de laranja para fazer suco. Eu pulando igual um saci. Aí essa mulher não vê que eu não tô bem, eu não posso trabalhar. Ela vê que eu pulo igual um saci, não me ajuda, parece que não é humana. E era católica, viu? Aí eu não aguentava mais, gente, ter que limpar a casa. A outra estava de férias, a outra empregada, e eu fiquei assumindo tudo. Aí eu não aguentei mais. Aí eu disse, é hoje que eu dou um fim. Eu vou me jogar daqui de cima. Era 6º andar. Aí eu disse, eu vou me jogar de cabeça que é mais fácil. Aí eu peguei, botei um banquinho lá e fui me arrastando. Aí, com muita luta, consegui subir no banco e fiquei olhando na área de serviço, olhando lá para baixo. Tinha uma cobertura lá embaixo que era uma garagem, o teto de uma garagem do prédio. Aí eu disse, eu vou me jogar com tudo, de cabeça vai ser rapidinho, porque eu não aguento mais essa vida. Só que quando eu já ia para botar o joelho em cima do murinho da área, para me jogar, aí um homem, um vizinho, que ficava em frente, assim, que eu nunca tinha visto, eu não sabia nem quem era que morava lá naquela casa. Abriram a porta, aí eu só tô ouvindo um louvor, né? Nessa época eu era católica, acreditar nessas coisas. Hoje eu não acredito mais em nada, tá? Mas antigamente eu acreditava. Mas serviu de alguma forma, né? Aí o que aconteceu? Aí tá lá: estou aqui, Senhor, minha vida entrego em suas mãos, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. Tudo vai mudar, a vida vai mudar. Aí eu,
que música é essa? Aí eu peguei e desisti, né? Aí eu disse, deixa eu ir lá fora. Aí quando eu fui lá fora, um homem tava pegando umas compras dele no elevador e botando no apartamento, encostou assim umas coisas assim pra porta ficar aberta. Eu nunca tinha visto o som lá. Ele era da Universal. Aí eu, tudo bem, então eu não vou não. Aí eu era católica na época, né? Aí eu disse, tá bom, eu vou deixar pra lá, não vou fazer isso não. Nessa época eu queria ser freira. Assim, umas pessoas diziam que ia arrumar um lugar pra mim, até que depois apareceu uma que ia arrumar mesmo lugar. Enfim. Aí eu fui deixando pra lá, eu disse, tá bom, não vou fazer isso não. Aí foi quando ela me levou pra casa da mãe dela, que eu sofri também. Mas lá pelo menos eu fazia fisioterapia, porque a mãe dela viu que eu tava doente mesmo. Eu pulando de um pé só, igual um saci, pra lá e pra cá. Aí eu ia com as muletas para fazer a fisioterapia, depois do almoço, que eu limpava tudo, né? E voltava, era sempre de tarde. E eu naquela infelicidade. Aí saí de lá também, o tempo passou, aí já vi outra história, já fui para outro lugar. E trabalhei em muitas casas, muito massacre, muita tristeza, muita decepção. Eu me sentindo uma estrangeira, ilegal, no meu próprio país. Como eu digo, eu amo o meu Brasil. Eu acho bonito porque foi o lugar que eu nasci. É um país bonito, é um país maravilhoso, de lindo. Tenho a minha família lá, mas o sistema eu não gosto. O jeito que eu fui massacrada desde quando eu nasci nesse país, eu não gosto dessas coisas, entende? Eu sofri, nunca tive oportunidade nenhuma. A minha situação só ia piorar, até que eu dei um grito de guerreira, independência ou morte. Ou eu sou independente ou eu não vou viver. Eu tenho que encontrar um caminho para a minha vida, para a minha situação. Ou é isso ou é nada. Aí tudo bem, o tempo foi passando. Aí eu fui trabalhar em outra casa. Outra casa não, era um apartamento também. Lá tinha outra empregada também. Aí quando foi um dia, eu já não aguentava mais. A mulher era uma praga leprina. Ô patroa desgraçada, perversa, cruel, narcisista. A mulher era o que não presta mesmo, tudo de energia negativa. Ai, eu não é possível que eu já dou sorte com essas coisas que não prestam. A minha vida já não é boa. Eu já sou uma pessoa tão triste que não gosto, não quero nem viver. Ainda vim trabalhar, dou uma oportunidade para a minha vida. Vou procurar um trabalho, os trabalhos sempre assim. Nenhuma patroa deixava eu estudar. Eu falava, eu posso estudar à noite? Eu quero estudar à noite. Ela não pode, que vai servir o jantar. Quem é que vai servir o jantar se você vai para a escola às 7 horas? Gente, era uma luta. Eu não conseguia de jeito nenhum. Em outra casa que eu trabalhei, era só a patroa. Não tinha marido, não tinha filho, era só ela. O filho dela já era casado, enfim. Aí só ficava nós duas na casa. Aí eu fui fazer um teste de teatro, passei, mas eu não ganhava salário. E o curso de teatro era longe, eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Aí tudo isso foi me revirando, sabe? Eu tento lutar e eu não consigo. Parece que eu sou puxada sempre para trás. A minha vida não evolui. Parece que não é para eu viver. E eu sempre dizia, como dói ser eu. Como dói ser eu. Era uma luta, era uma... Sabe? Era uma guerra. Eu lutava ali para sobreviver, gente. Eu não vivi, eu sobrevivi. Aí eu fui trabalhar nesse outro lugar, esse outro apartamento. Eu já tinha passado por muitas casas de gente que não prestava. Muitas. Quando eu cheguei nessa casa, nesse apartamento, a mulher era assim desse jeito que eu já falei, uma peste. Aí eu já não aguentava mais, cansada de tanto trabalhar, não tinha folga. Aí eu disse, sabe de uma? Vou acabar com isso, agora vai dar certo. Eu vou acabar, só que agora ninguém vai me impedir. Aí eu disse, eu já sei, vou preparar 2 litros de veneno. Preparei. Não vou falar aqui os nomes dos produtos que eu misturei em 2 litros. Uma garrafa que eu peguei lá de 2 litros. Aí eu fui lá na bancada, onde passava roupa, na área de serviço. Aí eu peguei um jornal e disse, eu vou enrolar no jornal para ninguém ver. Vou botar no saco e vou falar para a patroa que eu preciso ir no dentista. Aí eu vou para um lugar, eu já sabia até o lugar, viu? Era um lugar que era um mato. Aí eu falei, eu vou, me amarro, pego uma corda, já tinha corda também, me amarro num tronco de árvore, bebo o veneno, fico lá, perdida dentro do mato. Quando me acharem, é só o osso. Aí eu pensei mesmo, gente, pensei mesmo, porque
Era uma coisa interior que eu sentia, uma tristeza profunda, sabe? Uma dor. Era muita revolta de humilhações que eu passava na família, a falta de atenção também do meu pai, sabe? O meu pai não ajudava a gente, meu avô que ajudou a criar mais meu padrasto. Sabe, era aquela tristeza, por isso que eu sempre tinha que estar saindo para trabalhar desde pequena. Foi uma tristeza muito grande, angústia. Eu vivia muito triste, infeliz, eu queria não existir. Eu sempre falava, seria melhor se eu não existisse. A minha existência é cara, a minha existência dói. Eu dormia, acordava com um nó aqui, ó, na garganta, apertado, sabe? Aquela vontade de chorar, e eu chorava muito. De noite era só para chorar. Acordava com o pé doendo, a sola do pé queimava, de ficar até tarde acordada, trabalhando, muitas vezes para patroas horríveis. Dormia tarde e acordava cedo, às vezes dormia 1 da manhã para acordar 6 da manhã. Era uma tristeza terrível. Para mim não tinha lucro viver. Por que eu estou vivendo? Parece que eu estou aprisionada. Viver para mim era uma prisão, gente. Era uma prisão, como se eu estivesse presa no meu corpo, pagando uma sentença de algo que eu nem sabia o que era. O tempo foi passando. Aí eu fui e peguei o jornal para embrulhar o frasco de veneno. Já tinha dito que eu ia sair, ela tinha deixado para eu ir ao dentista. E eu já sabia, porque uma vez eu passei por essa cidade e eu vi esse mato. E lá eu vi que ninguém ia passar lá para me achar, para me impedir. Eu ia descer do ônibus, ia me tocar lá dentro do mato, ia me amarrar na árvore e beber lá. E beber o líquido preparado e ia ficar lá quietinha. Aí ninguém ia me socorrer, eu ia conseguir o que eu não tinha conseguido antes. Quando eu peguei o jornal para embrulhar o frasco, eu já estava arrumada para sair. Que eu olhei, aí estava escrito assim no jornal: alemães, europeus procuram mulheres brasileiras negras para se casarem. Aí tinha agência de casamento. Aí olha só, olha, gente, que oportunidade, que coisa legal. Aí eu disse, será que isso é verdade? Será que é certo? Aí eu disse, eu vou tentar. Aí peguei, joguei o veneno fora e disse, vou dar uma oportunidade para minha vida. Aí nasceu dentro de mim aquela vontade de sair do Brasil. Aí eu disse, então quer dizer que eu tenho oportunidade de sair do Brasil? Será também que não tem um trabalho? Se eu achar um trabalho, eu vou também. Se não tiver trabalho, eu vou me casar, mas tem que ser com uma pessoa que eu goste. Eu quero conhecer uma pessoa que dê certo, que eu goste, para me casar, porque antes eu tinha uma vontade de ser freira, só que eu já tinha desistido, só que eu não queria casar. Eu falei, eu não vou ser freira, mas também não vou nem namorar e nem casar. Aí quando eu vi essa oportunidade, eu disse, então eu vou casar, porque é uma chance para eu melhorar de vida. Aí eu pensei, eu me casando com uma pessoa de outro país, eu vou estudar lá, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa e eu vou ter o meu dinheiro, vou ter outra vida. Vai ser tudo, a minha vida vai mudar. Aí eu comecei a trabalhar sobre isso, não é que eu mandei carta, mandei tudo. Gente, acabei recebendo muitas cartas. Conheci um alemão que não deu certo. O tempo foi passando e vindo as decepções. Puxa, não aparece ninguém que dê certo. Quando é que isso vai dar certo? E o tempo passando, os anos se passando, e lá vai. Todo mundo me chamando de louca, de maluca, que eu queria casar com um estrangeiro, que isso não ia dar certo, que eles iam me fazer de prosti, eles iam me fazer de escrava, iam me matar, iam me passar AIDS. Só falavam isso. E principalmente uma irmã da parte de pai, que falou e depois me copiou, viu? E ainda virou minha inimiga. Enfim, ela dizia, eu que não sou doida de largar minha mãe, meu pai, minha cidade para ir para outro país, para se casar com esses homens brancos cheios de AIDS, esses homens que vai fazer de prosti ou que vai fazer de empregada. Você é louca, ria da minha cara, kkkk. Ficava junto lá com uma amiga dela desfazendo de mim. Toda vez falava isso. Deus que me livre. E a mãe dela também dizia, né, fulana? Fazer isso, sair daqui, largar da barra da saia da sua mãe. Eu que não vou largar da barra da saia da minha mãe para ir para outro país, casar com esses homens de fora. Sempre falava isso.
É desse jeito. Por isso que hoje eu não ligo quando eu vejo pessoas falando a mesma coisa, que eu sei que tá doido pra fazer a mesma coisa. É só ter oportunidade. E hoje eu não indico porque tá terrível o negócio, tá, gente? Esse negócio hoje não tá brincadeira, não. Se fosse hoje, eu não ia querer arrumar ninguém pra casar dessa forma, não. Eu não ia querer vir pra cá, sair do Brasil, através de casamento, porque eu não confio mais. Depois que eu comecei a assistir o canal da Leca Rocha, assistam lá o canal da Leca Rocha, que vocês vão ver as histórias que ela conta. Tem outros canais também, mas esse é o que eu mais assisto. Cada histórias bizarras. Se antes já tinha umas historinhas assim, que a gente ficava com medo, hoje é terrível. Então, aí muitas pessoas começavam a rir porque o tempo ia passando. E cadê você não disse que ia embora um dia, que você queria casar com um estrangeiro, mandou carta e tudo, nunca aparece, não sei o quê. Porque aparecia muitos. E através dos e-mails, telefonema, não dava certo, gente. E o tempo foi passando, eu recebi carta de tudo quanto é parte do mundo, até de árabe, japonês, chinês, e não dava certo. Esses daí eu nem queria, porque eu queria, era Europa, Estados Unidos, nessa época não aparecia não, era mais da Europa e das partes lá de perto. Não tinha dos Estados Unidos não. Aí eu tinha vontade de vir para os Estados Unidos, só que eu achava que aqui era impossível, porque eu via falarem que tinha esse negócio de visto, que era negado, muito problema. Aí eu só sonhava lá para a Europa mesmo. Aí o tempo foi passando, eu conheci outras pessoas, meninas da época da agência de emprego, que eu conheci, e elas tinham parentes que moravam lá, e aí mandaram minhas fotos, eu fiz um bocado de foto para enviar, que elas tinham agência de casamento. Tanto é que quando eu fui para lá, eu já tinha uma amizade lá também. E foi assim, gente, eu fui conhecendo muitas pessoas e que tinha história e que o parente estava na Alemanha, em outros lugares, e eu fui criando aquele interesse. Eu dizia, eu quero, manda minha foto, me escreve também, enfim. Aí através desses contatos, depois de muito tempo, aí eu conheci um alemão. Só que eu não gostei dele. Ele veio conhecer a minha amiga levou ele lá em casa para conhecer minha família. Só que eu não gostei dele. E ele foi super educado. Ele sentiu que eu não gostei dele, que eu não queria namorar com ele. Mas ele pagou uma passagem para mim para conhecer a Alemanha, me deu de presente essa passagem. Eu fui, passei 3 meses, fiquei na casa da amiga dele. E quando eu estava para vir embora, uma amiga tentou me colocar lá como babá dos filhos dela, porque ela saía para trabalhar longe, em outra cidade, e queria uma pessoa. A moça que estava lá com ela, que foi de Salvador, que ela levou, ia se casar. Aí ela ia precisar de outra pessoa. Ela, já que você tá aqui, Laile, então eu vou dar um jeito de botar você como babá. Conseguir para você ficar aqui para cuidar dos meus filhos. Os meninos já são grandinhos, mas como ela dormia fora, né, passava semanas fora, aí eu ia dormir lá. Só que não deu certo por causa da minha idade. A idade permitida era mais baixa, aí eu perdi. E eu vim muito triste, e agora? Sabe? E o alemão foi super educado, gente. Ele não me cobrava nenhum beijo. Ele foi super educado. Com o brasileiro não seria assim, né? Mas esse pessoal de fora tem a mentalidade, o comportamento bem diferente dos homens brasileiros. Então foi a minha chance, porque eu conheci a Alemanha. E quando eu voltei da Alemanha, aí eu fiquei naquela decepção. Eu disse, e agora? Não deu certo. E eu quero me casar com alguém. Como é que eu vou fazer? Vou continuar nas agências. E aparecia mais de lá. E as meninas, olha lá, ali tem essa outra agência aqui. Minha prima também casou lá. Traz aí suas fotos. Eu não tenho emprego, né? Ela, não. Pra cá você não consegue para trabalhar. Porque a gente não acha trabalho. É só para casar mesmo. Aí eu, tá bom. E o tempo passando. Aí as pessoas vinham, kkkk. Olha só, a maluca. Aí outra vinha e falava, você já tá há tanto tempo, né, esperando. Já tem uns 9 anos, né, que você tá esperando esse negócio de casar com gringo, não namora com brasileiro, só quer saber de gringo. Aí eu disse, vai fazer 10 anos. Se for possível, eu espero 15, 20, mas vai ser como eu quero e eu vou conseguir. E as pessoas riam da minha cara, eu via que era deboche, os comentários, vinham umas fofoquinhas, fulano falou isso, falou aquilo, que você vai morrer sozinha, que você vai ficar pra titia, sabe essas coisas.
Era muita coisa, você não vai encontrar ninguém que você está escolhendo. Você fica escolhendo muito, aí não vai achar nenhum. E o tempo foi passando. Aí, quando foi um dia, eu já estava assim, sabe, bem triste. Eu disse, poxa, já tem tantos anos. Já tinha mais de 10 anos. E eu nessa, não saía do trilho. Vai ser assim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Aí, quando foi um dia, eu senti a vontade de ir visitar uma amiga minha, lá da cidade da minha mãe. Aí eu fui lá, era 1 hora da tarde. Aí ela estava preparando a comida dela. Aí eu sentei na sala, enquanto ela estava na cozinha cozinhando, eu sentei na sala e fiquei lá. Daqui a pouco eu vi uma revista, estava sem capa. Aí eu peguei a revista para ler e conversando de cá, né? Ela conversava de lá e eu de cá, e eu olhando a revista. Aí quando eu olho, tá lá um anúncio pequeno na revista de casamento de brasileiras com estrangeiros. Tanto é que essa agência, depois que eu me casei, essa agência não existiu mais. Aí eu fiquei pensando, e se meu marido não tivesse entrado em providência antes, a gente não ia se conhecer. Aí o que aconteceu? Eu olho o que tá aqui, aí eu fiquei calada, nem falei nada pra ela, fiquei quieta. Aí eu disse, você me empresta essa revista pra eu levar lá em casa pra eu ler? Aí ela, pode ficar pra você, revista velha. Aí eu peguei e levei a revista. Aí cheguei lá, anotei o endereço, enviei minha carta com foto, fiz um bocado de foto, enviei tudo. Aí foi chegando carta de tudo quanto é parte do mundo. Lá vai carta, lá vai carta. Era branca, era preta, era japonês, era chinês, era coreano, era gente de tudo quanto é parte do mundo. Carta nenhuma dava certo. Eles nem chegavam aí para me conhecer. Aí eu, não é possível um negócio desse. E enquanto isso apareceu outras agências também, de lá da Europa, e nada acontecia. Era só por carta, telefone e ali acabava. Gente, aí eu fui para Brasília trabalhar. Eu não aguento mais. Trabalhei em Brasília, passei 4 anos lá, trabalhando, juntando dinheiro, arrumando a casa da minha mãe, ajudando ela. Aí quando eu cheguei lá, já não gostei de Brasília. Ficou muito chato, eu não tinha mais acesso a computador. Eu precisava pedir a minha patroa para olhar o meu e-mail para mim. Eu só ia na rua final de semana e às vezes a Lan House nem estava aberta na época. Aí eu fiquei muito triste, eu disse, poxa, eu não posso nem ter meus contatos. Eu ficava ansiosa para ver o meu e-mail, se tinha alguma correspondência para mim, já que eu estava em outro lugar. Às vezes chegava a carta, eu pedia para enviar para mim, às vezes a carta se perdia antes de chegar em Brasília, quando chegava eu não me interessava, sabe? Não tinha nada a ver. E assim foi passando o tempo, gente, foi passando o tempo. Quando já estava quase completando os 4 anos, eu ouvi uma voz falar assim dentro da minha cabeça, vai embora para a Bahia, em menos de 2 anos você vai conhecer o seu marido. Aí eu botei aquilo na minha cabeça, eu disse, eu vou mesmo, vou embora. Aí entrei lá, dei o aviso prévio. Lá em Brasília, essa casa que eu trabalhei foi a única casa que a patroa permitiu que eu estudasse. Aí eu disse, então eu vou fazer supletivo. Aí entrei no colégio à noite para fazer o supletivo no primário, que eu parei na 3ª série, que na época era a 3ª série, quando eu estudei, parei de estudar. Aí eu fiz o supletivo rápido lá na escola à noite, a escola do governo. E aos sábados eu me matriculei num curso de supletivo que durou quase 3 anos. E eu estudei o 1º e o 2º grau, que era o ensino fundamental e o médio. Eu estudava das 7 da manhã até as 3 da tarde, todo sábado. E no domingo eu ia para o parque da cidade com os meus livros e ficava lá estudando. Todo mundo se divertindo e eu estudando. Ficava até de madrugada no meu quarto de empregada estudando. E consegui terminar os meus estudos. Mas foi só lá. Quando eu terminei os estudos lá, eu vi que mesmo assim eu não ia ter oportunidade de conseguir um bom emprego. Eu fui para uma entrevista de um emprego para os Estados Unidos e não deu certo, porque a mulher era humilhadora. Eu já contei no outro vídeo. Foi uma live que eu fiz aqui no canal. Eu contei essa trajetória também. Aí não deu certo. Eu disse, poxa, que chato. Eu queria tanto, se eu achasse trabalho, eu nem ia querer me casar. Eu só arrumava o meu trabalho, ficava trabalhando, ganhando meu dinheiro e pronto.
Eu disse, mais um dia eu vou encontrar uma pessoa, porque era assim, gente, aparecia muitos. Só que eu não ia com a cara, ou eles tinham umas ideias diferentes que eu não concordava, sabe? Eu não gostava, eu queria assim, eu não queria só me casar. Eu queria gostar, eu falei, eu vou me casar e vai ser uma vez só. Então tem que ser por amor. Eu quero conhecer primeiro a pessoa. Não é assim, sair casando por aí não, que eu não sou doida. Eu vou conhecer a pessoa, aí se eu gostar, porque não é assim. Tem pessoas que julgam muito esse negócio de casamento por correspondência, mas todo relacionamento é parecido. A diferença só é que todo dia a pessoa tá ali, tendo contato com o outro. E por correspondência não é a mesma coisa, de estar ali todo dia, mas hoje em dia tá um pouco diferente, que a pessoa pode se corresponder mais, né? Pode falar online, né? Chamada de vídeo, enfim. Mas na época não tinha celular, não tinha essa capacidade, não. Não era assim, era mais e-mail e telefone. Orkut, enfim. Aí o que aconteceu? Aí eu queria ser uma pessoa que eu olhasse, gostasse. Eu quero me casar com uma pessoa de longe, mas primeiro eu quero conhecer essa pessoa. E eu quero gostar. Se eu não gostar, eu não caso. Aí o que aconteceu, gente? Quando eu voltei para Bahia, continuou, né? Ainda aquela angústia, o pessoal, puxa, você já foi para Brasília e voltou 4 anos e ainda não casou. Pensei que você já estava morando no exterior, na Europa. Gente, que coisa, hein? Aí quando eu voltei, aquela irmã que falou, que me julgava meus cabelos, é feio, eu não tenho coragem de arrumar porque eu botava os mega ré na época, botava um bocado de coisa nos cabelos, ela dizia que era feio, fazia sobrancelha, ela dizia que era feio, tudo ela dizia que era feio, que o melhor era o meu mesmo, eu usar o meu mesmo. Aí que esse negócio de casar com estrangeiro, que eles iam me fazer de escrava, que Deus livre ela de sair da barra da saia da mãe. Aí quando eu cheguei, ela tinha conhecido já um alemão, que eu soube que ela viu ele de longe na cidade que ela estava lá em Salvador, e ela fez de tudo para se esbarrar nele, fez amizade e acabou que foi atrás do homem forçado, e aconteceram tantas coisas depois disso, enfim, e ela ficou por lá. Quando eu cheguei de Brasília, descobri tantas coisas que tinham acontecido, eu, nossa, e o pessoal, viu aí você até hoje, menina, desiste disso. Isso aí é ilusão. Aí uma falou assim, uma vez também eu tive o sonho de ir para fora do Brasil, me casar com um homem rico, morar longe do Brasil. Aconteceu? Não, tô aqui com 5 filhos, pobre. Ela achou que eu ia ser igual a ela. Ela começou a julgar minha vida com a vida dela. Ela é ela, eu sou eu. Ela teve sonhos, mas ela fez diferente. Ela disse que tinha um sonho, mas ela não andou em direção do sonho dela. Já eu andei. Como eu sempre digo, seja como um trem no trilho. O trem que anda no trilho, ele vai chegar na estação. Pelo contrário, tudo vai dar diferente. Então foi isso que eu fiz. Eu andei no trilho, em direção aos meus sonhos. Passou muitos anos e eu ali, ó, não vou desistir, eu vou conseguir, vai ser como eu quero. Se fosse para fazer por fazer, eu já teria feito desde a época da Alemanha. Tinha me casado com um que eu não gostei, tinha aceitado ele e ficado por lá mesmo. Mas não era isso que eu queria. Eu queria uma pessoa que eu olhasse e gostasse da pessoa, me sentisse bem, porque eu queria casar para sempre. Eu falei, eu quero me casar para toda a vida, eu não quero ficar passando de mão em mão, eu não quero ficar trocando de marido, é um só e acabou. Tanto se deu certo, deu. Se divorciar, eu também não me caso mais com ninguém. Eu sempre tive isso na minha vida. Nada contra quem faz o contrário, cada um é dono da sua vida, mas eu sou eu e a minha vida sou eu que dirijo do meu jeito. Então, gente, aí o tempo foi passando, né? E as pessoas lá me criticando, rindo. Aí lembra dessa agência que eu achei na revista? Lá da casa da minha amiga? Pois é. Tinha recebido muitas cartas, queimava tantas cartas com foto. Aí eu já estava um bom tempo na Bahia, já tinha passado 1 ano. Eu, puxa, nada aconteceu ainda. Meu dinheiro já tinha acabado porque eu consegui juntar dinheiro trabalhando de doméstica, porque lá nesse lugar eu ganhava mais. Na Bahia eu ganhava uma miséria, mas lá eu ganhei um pouquinho mais. Consegui pagar meu curso supletivo, que não era barato, e ainda juntei dinheiro. Ainda mandava dinheiro para minha mãe, nos 4 anos que eu fiquei lá. Aí eu já estava um bom tempo, né, naquela tristeza. Eu, poxa, nada aconteceu. Eu já tô há todo esse tempo
buscando e nada, mas eu vou continuar. Uma hora vai dar certo. Não é possível, uma hora vai dar certo. Meu dinheiro acabou. E agora? Eu vou ter que voltar a trabalhar de doméstica de novo? Aí eu falei, não. Se eu tiver que voltar a trabalhar de doméstica, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer a voltar a trabalhar de doméstica, porque senão eu vou fazer uma arte até com as patroas. Não vai ser bom, não, quando elas virem pra cá pro meu lado com presepada, do jeito que eu já tô aqui revirada com elas. Eu não vou deixar barato e vai complicar pra mim. Então é melhor que eu nem viva. Aí tudo bem, gente, passou um tempo. Aí chegou a proposta pra mim de lá da Alemanha. Eu comentando lá com elas que eu tava desesperada, que eu queria trabalhar, se elas não tinham trabalho pra mim lá. Eu disse, arruma um trabalho pra mim de faxineira, empregada doméstica. Eu prefiro trabalhar de doméstica fora do Brasil do que aqui no Brasil, porque aqui é exploração. Aí, quando foi depois, uma pessoa falou assim, olha, tem uma pessoa que tem um trabalho pra você. Aí é verdade, eu fiquei tão feliz, sabe? Eu estava desesperada. Fiquei tão feliz. Aí, fique perto do celular, fique perto do telefone que ela vai te ligar tal hora. Hoje é tarde. Aí eu fiquei na ansiedade. Eita, agora eu vou conseguir trabalhar, vou viajar de novo para a Alemanha e vou ficar, que eu vou trabalhar e vou ficar. Quando a mulher ligou, era uma proposta indecente. Ela queria que eu trabalhasse como massagista erótica. Ela tinha casas disso lá na Alemanha. E ela falou que tinha muitas pessoas trabalhando lá. Na época eu era evangélica, eu falei, eu sempre fui católica, queria ser freira, desisti de ser freira. Eu não faço essas coisas não, jamais. Ela falou assim, que besteira esse negócio de ser evangélica. A maioria das meninas que trabalham aqui comigo, elas são evangélicas. E muitas são até casadas. Eu o quê? Eu fiquei impressionada, eu disse, como assim? Como que a pessoa tem coragem de fazer isso, dizendo que é evangélica, ou até casada e fazendo isso? Aí eu disse, não filha, pra mim não dá não. Aí ela, eu sabia que me falaram que você não ia querer mesmo, mas mesmo assim eu tentei. Ela, você não tá querendo trabalhar? Eu disse, sim, eu trabalho de tudo, eu trabalho de doméstica, qualquer trabalho assim, doméstico, até se achar um trabalho pra cuidar de um sítio, de plantação eu vou, mas essas coisas aí eu não vou não, jamais. Aí ela falou, eu sei, tá bom. Aí ela, então, se você souber de alguém, você fala pra mim, arrume umas meninas aí pra mim. Aí eu disse, eu não conheço ninguém que queira não. Ela, não, mas se você souber de alguém, você fala, se elas se interessarem, eu pago a passagem. Ela, o dinheiro que eu vou pagar aqui, aí vai dar uns 7 a 8 mil reais. Gente, naquela época. Pra você ver o tipo de proposta. Mas na mesma hora eu fiquei tão triste, sabe? Aí eu chorei tanto. Aí eu falei, né? Nossa, eu aqui tão triste, tão desesperada, querendo um trabalho. E me vem uma proposta maligna dessa. Eu fiquei com tanto ódio, com raiva. Eu disse, não é possível. Eu disse, jamais eu vou falar isso pra alguém. Uma coisa que é ruim para mim vai ser ruim para outra pessoa. Jamais iria indicar alguém para esse tipo de trabalho. Jamais. Uma coisa horrorosa. E eu falei, isso é prostituição. Eu falei para ela. Ela, não é prostituição não. Eu disse, para mim é. No meu entendimento, isso é prostituição sim. Aí tudo bem, a pessoa não entrou mais em contato comigo, me esqueceu, ficou tudo pra lá, e eu na tristeza, e eu continuei lá esperando, não é possível, como é que eu vou trabalhar agora? Aí eu disse, bom, já que eu tenho que trabalhar de empregada doméstica, eu vou para o sul a sudeste do Brasil, mas não vou ficar em Salvador. Eu não aceito mais ser escrava de baiana, de patroa baiana. Ô povinho que adora tirar o couro das empregadas, viu? Ô povinho, só decepção. Claro que tem pessoas lá que prestam, mas pro meu lado era tudo banda voou, tudo mequetrefe, estrogonada, mesmo coisa ruim, estopou o rolopio da meia-noite. Aí tudo bem, aí quando foi, gente, aí quando já tinha passado mais um tempo, do nada, era de noite, aí tem o telefone toca. Porque na época, quando eu me inscrevi, eu botei o telefone da casa de meu pai. Aí o meu esposo, ele ligou pra lá, pra casa de meu pai. Aí a mulher dele passou o telefone da casa da minha mãe, porque eu já tinha instalado o telefone lá, depois que eu vim de Brasília. Mas já tinha tempo, viu, que eu tinha me inscrito nessa agência. Aí
ele pegou, falou comigo, né? Era meu esposo. Ele, liguei pra casa do seu pai, aí me passaram o telefone aqui, o seu telefone. Você ainda está sozinha? Você está solteira? Eu, sim, estou. Ele, que eu gostaria de conhecer. Aí a gente começou a falar, né? Aí eu, será? Aí como eu já estava acostumada a não dar certo com nenhum, tudo se acabava por internet mesmo. E eu já tinha da Alemanha, disse que eu era muito bonita e queria me conhecer, mas que ele tinha terminado a faculdade, ia fazer o mestrado, que quando ele terminasse, ele entrava em contato comigo para ir me conhecer. O tempo foi passando, esse homem desapareceu, eu disse, hoje eu vou ficar esperando o quê? Ele não manda nem um e-mail, nem um telefonema, eu vou ficar esperando. Aí apareceu outro da Itália também, que morava aqui nos Estados Unidos, olha só. Só que ele era imigrante, né? Aqui nos Estados Unidos. Aí começou a se corresponder comigo. Aí eu vi que não dava em nada. Ele queria que eu viesse pra cá e queria que minha mãe pagasse minha passagem. Coitada da minha mãe. Aí eu, é mole um negócio desse? Eu quero melhorar de vida, vou atrás de quem tem menos que eu? Fala sério. Aí eu peguei, deixei ele pra lá, ele parou. Aí ele parou, né? Não entrou mais em contato. Aí sumiu todo mundo. Aí quando meu esposo ligou, eu disse, tô solteira. Aí ele, eu já vou aí te conhecer. Aí eu olho, o homem quer vir mesmo me conhecer. Será que é verdade? Aí ele marcou pra vir me conhecer. Com 30 dias, certinho, tá ele lá em Salvador. Aí eu falei, né? Eu vou olhar, se eu gostar, eu aceito. Mas se eu não gostar, ele só veio pra cá perder o tempo dele. Eu falei bem assim. Aí eu fui pro aeroporto buscar ele e ele ia ficar hospedado num hotelzinho da minha cidade. Aí eu fiquei naquela dúvida. Será, gente? Será que vai dar certo isso? Será que é verdade? Porque eu já estava cansada de desilusões. Todos que eu conversava pela internet, por e-mail, né? Telefone, sempre sumia, sempre acontecia alguma coisa. Aí vai ser a mesma coisa. Não vou criar expectativa. Aí tudo bem, ele foi. Gente, todo mundo, quando meu marido chegou, todo mundo gostou dele. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, os primos, todo mundo, os amigos, todo mundo gostou dele. E eu também gostei. Só que ele era bem mais velho que eu. Aí muita gente falava assim, isso não vai dar certo, que ele é mais velho. Esse negócio assim da mulher ser muito mais nova do que o homem, vai ter muito ciúme, não vai dar certo não, menina, isso não dá certo não. Aí eu falei assim, será? Eu ainda botei o será, eu disse, será? Aí eu pensei, eu gostei muito dele, ele é muito legal, ele é uma pessoa assim inteligente, sabe? Carismática, todo mundo gostou dele. Aí eu fiquei, será? Aí eu pensei em dizer não, gente. Só hoje que eu penso, gente, se eu tivesse dito não. Se eu tivesse dito não, que burra que eu teria sido. Aí, gente, ele chegou, aí eu fiquei assim, ele tava no hotel ainda, eu tava preparando o café, né? Ele não tomava café no hotel não, ele tomava café e almoçava com a gente lá em casa. Aí ficava lá, quando era de noite, ele ia embora pro hotel. Todos os dias que ele ficou lá na nossa cidade foi assim. Eu tava pensando em dizer não. Porque eu falei assim, a diferença de idade é muito grande. Ele é mais velho que eu. Será que vai ser assim como as pessoas estão dizendo? Que os homens mais velhos são muito assim, ciumento, vai me prender em casa, não vai me deixar sair. E aí, se não der certo, eu quero casar pra sempre. Aí eu fiquei ali, passando o café no fogão e pensando em dizer não. Daqui a pouco eu falei assim pra minha mãe, eu acho que eu vou dizer não. Ai, mãe, o que, menina? Não faça isso. Mãe falou, não faça isso não, Jane, dizer não. Não fala isso não, Jane. Não fala assim não. Aí eu pensei, aí ele chegou, mas ele não escutou, ele chegou. Aí é verdade, pra que eu ficar com isso, né? Vai que não é assim como as pessoas estão falando. Eu vou dar uma chance. Aí pronto, aceitei. Aí ele me pediu logo em casamento. Aí quando foi da próxima vez ele já levou o anel e aí fez o pedido formal. Aí já marcou o nosso casamento, só que eu não achei data. Aí só achou que a gente ia casar no mesmo ano, depois de 6 meses, 7 meses. Só que não deu porque não tinha vaga na igreja. Aí porque eu era evangélica na época. Hoje eu não sou mais evangélica, mas na época eu era. Aí marcamos para o próximo ano.
Aí quando foi no próximo ano, nós casamos. E aí, gente, foi mudança total de vida. Aí eu fiquei casada 2 anos e 7 meses esperando o visto, porque antes nós tentamos o visto noiva e foi negado. Aí foi minha mãe, minha irmã, a gente ficou tudo hospedado no Rio com ele, porque assim, eu botei aquele limite, né? Intimidade só depois do casamento. Porque desde quando eu era católica e evangélica, eu sempre tive isso. Que bem que hoje, se fosse hoje, eu seria assim também, mesmo eu não tendo religião nenhuma, porque é algo meu. Então, quando a gente viajou, foi assim. Ele ficou num quarto e eu fiquei num quarto com minha mãe e minha irmã. Um quarto com 3 camas lá no Rio de Janeiro, para poder ir para o consulado americano. E quando a gente viajou também, depois que a gente ficou noivo e tal, aí a gente viajou para Aracaju, aí foi minhas 2 irmãs. Ele ficou no quarto e eu fiquei, sabe, aí eu disse, é esse homem mesmo, porque ele tá aceitando tudo que eu falo, ele aceita. Ele me entendeu que eu tenho o meu tempo e vai ser depois do casamento. E outros, já por internet mesmo, quando eu falava dessas coisas, pelo telefone, pelo e-mail, eles diziam que não. Eu dizia, eu te dou até um tempo, mas depois tem que acontecer. E eu não queria isso. E eu falava, se eu não achasse um homem que me aceitasse do meu jeito, eu ia ficar sozinha para sempre, mas eu nunca ia me casar. Tinha que ser do meu jeito e não do jeito que todo mundo fazia. Eu não queria ser como todo mundo. Eu tinha meus princípios, eu tinha meu jeito, eu tinha minhas atitudes, eu sempre fui assim. E ele respeitou. Eu disse, é esse. Aí, gente, deu tudo certo, a gente casou. Os 2 anos e 7 meses, esperando o visto, eu morava em Salvador. Ele ia a cada 2 ou 3 meses, ficava 1 ou 2 semanas lá comigo e voltava. E eu esperando o visto. Até que o visto saiu, eu vim morar aqui nos Estados Unidos e a minha vida mudou completamente. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi aceitar o meu esposo como marido, ter me casado com ele, estar morando aqui. Aí logo depois ele conheceu o meu talento, ele viu o meu lado musical, que ninguém conhecia e muitas pessoas não davam valor, até mesmo da família. E ele começou a me incentivar para eu continuar fazendo música, que eu parei de compor. E aí, abriram-se os horizontes, que depois eu vou estar contando. No próximo mês tem novidade a respeito disso, que eu vou estar contando aqui no canal. Então, sabe, foi um homem que me ajudou muito, que só me fez bem. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter me casado, não ter olhado para esse negócio de idade, de ser mais velho. Eu conheço muitas pessoas que se casaram com homens mais novos, apanhou ou está apanhando até hoje, sofrendo, levando chifre, sendo maltratada, porque ficou na vaidade de querer um homem mais novo, musculoso, sabe, esses homens cheios de vaidade, e elas se deram mal. Até os filhos delas sofreram, porque alguns já tinham filhos. E tem muitas que ainda estão sofrendo na mão desses homens. Eu não tive esse preconceito de idade, dele ter mais idade que eu. Nós estamos juntos. Até hoje vamos completar 15 anos de casado. Tem muitas pessoas que falam, ela casou por dinheiro. Já teve uma pessoa que falou isso e eu fiquei sabendo, ela casou por dinheiro. Não foi por dinheiro, porque se fosse eu teria me casado com outro da Alemanha há muito tempo antes, para sair daquela situação que eu estava, aí eu ia me casar por dinheiro. Não, o tempo passou. Sabe quantos anos eu esperei encontrar uma pessoa? 13 anos. Apareciam muitos, de várias partes do mundo. Eles não aceitavam o meu jeito, eles queriam fazer diferente. Ou outros não deu certo, né? Pode ser que eles tinham conhecido outras pessoas quando veio para o Brasil conhecer as outras pessoas e por lá ficou. Eram muitas situações, mas quando chegou era o que tinha que chegar mesmo. Se eu tivesse me casado com outro, teria até já me divorciado, poderia não ter dado certo, poderia ter dado sim ou não. Até na igreja mesmo o povo falava, casar com um homem assim mais velho, vem muitos ciúmes. Pelo contrário, eu vejo homens novos aí, sendo tão ciumento com as esposas, assim como elas também são com eles. E acaba em divórcio ou situações piores. E eu aqui, casada com ele, eu viajo, vou pro Brasil, eu fico 2, 3 meses lá e ele aqui. Sem ciúme nenhum, se fosse outra pessoa ia deixar isso?
Eu conheço muitos homens que não deixam a mulher ir nem na casa da mãe, lá no Brasil. Para ela ir assim e voltar minutos depois, horas depois. Eles não querem deixar. É aquele machismo, aquela coisa. E aqui com meu esposo foi completamente diferente. Foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, ó, ele me incentivou no meu trabalho como compositora, cantora. Ele ama as minhas músicas, dá valor às coisas que eu faço, me valorizou, me respeitou desde o começo. E era tudo isso que eu queria. Esse ano, dia 13 de novembro, vamos completar 15 anos. Aí muitas pessoas quando vê, ele é mais velho do que ela, casou por dinheiro. Tantos jovens que estão aí se casando por dinheiro. Tanta mulher que tem se casado com homens novos por dinheiro. Que o homem é de família que tem condição ou tem um trabalhozinho, elas estão lá, ó, e já vai embuchando, ficando logo grávida para amarrar, que elas acham que vão amarrar e depois tomam um chute na bunda, vira peteca na mão de homem novo. É isso. E se for, gente, eu fico assim pensando, no Brasil tem muita gente mesquinha, fofoqueira, intrometida, que gosta de se intrometer na vida dos outros e julgadora. Aí elas ficam julgando que a mulher que casou com um homem mais velho é por dinheiro. Enquanto tem muitos novos, tanto homem e mulher, casando com pessoas da mesma idade ou até mais novo, por interesse. Tem interesse até na casa, no carrinho, na moto, na bicicleta mais bonitinha que o homem tem, no saláriozinho maior que ele tem. Fala sério. Agora me diga, e se fosse interesse da conta de ninguém? Eu não julgo se alguém quiser casar por interesse, cada um que sabe da sua vida, cada um que sabe dos seus perrengues. Não foi a minha situação, e se fosse? E eu digo, se hoje eu tivesse que me casar, eu ia querer casar com uma pessoa de dinheiro mesmo. Hoje seria diferente. Naquela época eu não tinha esse interesse de me casar com pessoa. Tanto é que eu tive as oportunidades antes e não peguei. Porque eu estava querendo uma pessoa que eu gostasse. Entendeu? Mas se fosse hoje, eu ficasse viúva ou divorciada e eu tivesse a ideia de casar, que eu não tenho, porque hoje eu penso assim, eu não me casaria de novo, mas se eu tivesse outra ideia de me casar, ia ser com pessoas que têm dinheiro mesmo, porque dinheiro é bom, cada um é que sabe da sua vida, cada um tem o direito de fazer com sua vida o que bem quiser. Vamos parar com esse negócio de ficar julgando, fulano casou com fulano por causa de dinheiro. É da conta da pessoa. Cada um cuide da sua, cada um faça o seu e deixa os outros fazer o dele ou dela. É a vida de cada um, tá bom para quem casou com a pessoa? Tá bom? Ok. É isso que importa, ok? E parar de ficar julgando também as pessoas sem saber. Tá dentro da mente da pessoa para saber? Conhece a história, a trajetória da pessoa? Não. É a mesma coisa, quando julga, a pessoa saiu do Brasil porque não ama o Brasil. Eu amo meu país, não saio daqui por nada. Parabéns para você, que teve todas as oportunidades da vida e nunca quis sair do seu país, porque você tem tudo aí que você quer. Muitos têm a vida fácil, é mimado, outros teve oportunidade. Eu e milhões de pessoas não tiveram oportunidade, por isso que criou essa expectativa de sair do Brasil, seja com trabalho, como eu procurei, ou um casamento. Hoje eu não indico mais o casamento porque tá problemático, viu a situação. Assistam a Leca Rocha que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas quem tiver a oportunidade de sair do seu país, saia sim. Quer sair do Brasil, quer melhorar de vida, saia. Procure, lute pelos seus objetivos e você vai vencer. Não olhe para as críticas, não importa o tempo que passe. O meu durou 13 anos. As pessoas rindo na minha cara, dizendo que eu ia ficar sozinha, porque eu estava escolhendo muito. Aí quando eu encontrei, todo mundo, ela conseguiu mesmo, olha só, você é retada, né? Quando você bota uma coisa na cabeça, você não tira, você consegue, você é guerreira. Hoje que falam isso, mas na época muitos riam de mim. KKKK, é doida. Onde que gringo vai querer ela? Ela vai ficar aí a vida toda. Pois é, hoje eu estou aqui contando a minha trajetória. Quem não conhece, julga. Mas quem conhece, entende o que eu passei. E eu demorei porque eu não queria qualquer um. Eu não queria por querer, só para sair daquela situação. Eu queria uma pessoa que eu gostasse, que desse certo. E foi o que aconteceu. O meu chegou na hora certa. E hoje eu estou aqui.
eu faria tudo igual, porque eu me dei bem, eu estou feliz nessa situação, foi a melhor decisão da minha vida. Se eu tivesse dado ouvido a pessoas que só sabem criticar, eu não estaria aqui, eu não sei nem o que seria da minha vida. É fácil falar que não sai do seu país, que não deixa o Brasil por nada, quando você tem oportunidade, quando você tem trabalho. Para que sair, né? Se está conseguindo fazer as coisas aí, não precisa. Mas para quem precisa, tem gente que vai para trabalhar, tem gente que vai para estudar, cada um tem a sua oportunidade. Tem gente que vai só para turistar, porque tem dinheiro para isso. Você que tem tudo, pode estudar. No meu caso, os patrões não deixavam nem eu estudar. Eu não tinha essa oportunidade de fazer o que eu queria, de ir para uma escola, nem à noite. Aí eu tinha que procurar a minha melhora. Se não tá bom no seu país, você tem que sair. Você tem que procurar a sua melhora onde ela estiver. Às vezes a sua felicidade não está no país que você nasceu, está em outro. Você tem que ter a ação para que essa ação cause uma reação, cause um acontecimento de mudança. A pessoa tem que sair da sua área de conforto para conquistar os seus objetivos. E no final ser um grande vencedor. Hoje eu me considero uma vencedora, porque eu andei no trilho, porque a minha estação era realizar os meus sonhos e eu cheguei lá. Eu passei muita necessidade, sofri muito no meu país desde pequena, sofri muito, humilhações, explorações, trabalhava como uma escrava, o meu corpo pequeno, minhas mãos pequenas e as pessoas me tratando como uma adulta. Eu tive que ter responsabilidade de gente grande com apenas 9 anos de idade. Uma patroa me colocou para eu mexer numa panela de pressão com 9 anos. Eu nunca tinha mexido numa panela de pressão. Ela fervendo, fazendo aquele barulho, eu destampei e ela não queria abrir. Eu peguei um machucador para bater. Quando eu fui para bater, a mãe dela viu, me pegou por trás. E menino, o que é isso? E tomou o machucador da minha mão. Eu ia bater para a panela abrir. Viu aí o que ia acontecer, né? Quando aquela tampa caísse com aquele vapor todo, o que ia acontecer comigo? Eu em cima de um banquinho, porque eu era pequena, o fogão era alto, porque o fogão estava em cima de algo. E a mãe da mulher ficou reclamando com ela. Como é que você bota uma menina de 9 anos para mexer na panela de pressão? A menina nem conhece o que é panela de pressão. E ela me humilhava, você tem isso, você tem aquilo, sabe? Na sua casa tem geladeira? Eu não. Na sua casa tem mesa? Não. Ela, você é muito pobre. E era mesmo. Na casa da minha mãe era muita pobreza mesmo. Não tinha sofá, não tinha televisão, a gente não tinha nada. Cozinhava em fogão de lenha. Já moramos em casa de taipa no passado, coberta com palha de coco de piaçava. Era assim que a gente vivia. Era muita pobreza, não tinha móveis não, tá? E depois do governo Collor, que meu padrasto perdeu o emprego, era necessidade mesmo, faltava alimentos. Por isso que eu fui para Brasília trabalhar para ajudar. E nessa luta, foi muita luta, as coisas melhoraram hoje, mas foi dias difíceis, situações terríveis. Muitas pessoas que têm saído do Brasil para ir tentar a sua vida em outro lugar, é porque não estava se dando bem no Brasil. Não estava se dando bem. Tem pessoas que se formaram, são médicos, advogados, têm boas profissões aí no Brasil, mas estão aqui fazendo faxina. Porque mesmo formados não tiveram oportunidade no Brasil. O que é que essa pessoa vai ficar fazendo aí? Tem que ir para onde der. Para onde seus sonhos te levam. É desse jeito. Para que criar raiz numa terra infrutífera? Terra infrutífera, eu estou falando da situação que a pessoa vive no tal país. O país é próspero, o país tem tudo de bom, mas o sistema é perverso. E nem todos têm boas situações, nem todos têm oportunidade. Essa é a realidade. É muito fácil julgar, não tem porque não procura, é mentira. Tem situações de pessoas que são preguiçosas, não vão à luta, mas tem situações de pessoas que morrem trabalhando e nunca conseguem nada, tá?
Meu avô morreu com 80 e tantos anos trabalhando no Brasil, pegava no cabo da enxada, tomava conta do sítio dos outros, se aposentou para ganhar uma mixaria pelo fundo rural e ele ainda tinha que trabalhar. Morreu trabalhando, morreu velho, com 80 e tantos anos, ainda trabalhava. Não enricou, não deixou nenhuma casa. Quando morreu, não deixou nada para ninguém, não. Ele dormia, sabe aonde? Num banco de madeira na sala da casa da minha mãe. Quando ele morreu, porque ele não tinha casa. Essa é a situação de muitos brasileiros. Então, eu sempre olhava isso e eu sempre falava, eu nunca vou ter um filho para não trazer ele para essa miséria, para não trazer um filho para a pobreza. Eu sempre odiei situação de pobreza. Não é odiar o pobre. Eu nunca gostei de ser pobre. E eu sempre falei, um dia eu vou mudar de vida. E eu vou fazer de tudo para eu mudar de vida. Tudo que for honesto e tudo que for bom. E nada que me fira, nada que me ofenda, nada que me envergonhe. E hoje eu estou aqui para estar contando a minha trajetória. Quem me vê sorrindo hoje não sabe a luta que eu cheguei até aqui. Quem me vê ter deixado o meu Brasil, que eu amo, sim, eu amo o meu Brasil, mas o meu Brasil nunca me deu oportunidade. Eu amo o país, que é bonito, as praias, o clima, sim, mas o sistema, não, porque eu nunca pude ter uma escola boa lá. Eu nunca pude ter um salário bom lá. Eu só fui explorada desde quando eu nasci. Então, é um país que não serve para eu viver. Eu não vou poder dizer eu amo o sistema brasileiro, não. O país sim, mas o sistema não. Entendeu? Então é isso, aqui está a minha história de como eu vim parar nos Estados Unidos. E hoje eu sou muito feliz aqui, eu não troco esse país por nada. Meu marido é maravilhoso, eu estou me dando super bem aqui nesse país, estou crescendo. Eu estou muito feliz realizando o sonho, conquistando novas coisas junto com meu esposo. Então é tudo que eu queria, gente. São sonhos realizados. Todas aquelas palavras negativas que eu ouvi, vivendo na prática, eu vi que não é bem assim. E uma coisa que eu aprendi, por causa dos preconceitos, muitas pessoas perdem grandes oportunidades de serem felizes e realizadas. Quando as pessoas falavam que meu esposo era bem mais velho do que eu, que não ia dar certo, se eu tivesse ouvido, onde que eu estaria? A minha história seria outra. Ainda bem que eu não ouvi. Ainda bem que eu fui pela minha cabeça. Ainda bem que eu fui pelo meu entendimento. Ainda bem que eu acreditei nos meus sonhos, que eu lutei. E hoje eu estou aqui. Se você quer ser um vencedor, não escute palavras negativas. Continue firme nos seus sonhos, seus projetos. Vá em frente. Não desvie. Seja como o trem que vai direto para a estação. Ande em direção à estação dos seus sonhos e você vai ser realizado. Você vai ver o quanto vai valer a pena esperar o tempo que for necessário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha, comentar, compartilhar. Bye!